confrontos das quartas de final da Champions League com os chaveamentos até a final definidos nessa sexta-feira, dia 17 de março. Veja também todos os qualificados para a Libertadores e para a Sul-Americana, além da data para o sorteio da fase de grupos, e também as principais zebras da Copa do Brasil, da segunda fase da Copa do Brasil, além de outras informações, tudo que movimentou essa semana no futebol brasileiro e também o que pode acontecer nesse final de semana. Confrontos das semifinais dos estaduais. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer mais um giro de notícias, tudo que vem acontecendo no futebol nacional, tudo que vem acontecendo também no futebol internacional. Nessas últimas horas, sorteio da Champions League definindo aí as quartas de final, também na Europa League os confrontos definidos, alguns clássicos nacionais nessa Champions League nas quartas de final. Também vamos falar das zebras dessa segunda fase da Copa do Brasil, reservaram algumas surpresas e também falar sobre alguns confrontos desse final de semana do futebol nacional, né? Confrontos dos estaduais que vem chegando à reta final, já semifinais, e também falar sobre o clássico pernambucano pela Copa do Nordeste. Mas antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, também ativar o sino de notificações para sempre que tiver um novo conteúdo você estar recebendo aí, ser notificado 30 minutos antes. E também me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou João Pedro Manhani, sou comentarista do Na Rede Oficial, o canal também presente aqui no YouTube, e tô com esse meu canal também iniciando esse trabalho aqui no YouTube. Mas bora já começar falando sobre Libertadores. Libertadores que terminou a fase preliminar, né? E um brasileiro não conseguiu avançar. O Fortaleza terminou sendo eliminado para o Cerro Porteño. Fortaleza que em 2022 já entrou na fase de grupos, né, pela campanha que teve pelo Brasileiro de 2021, só que nessa temporada ele entrou na fase preliminar, conseguiu passar a segunda fase, mas na terceira, o último passo para chegar à fase de grupos, não conseguiu passar pelo Cerro Porteño, perdeu o jogo da ida em Fortaleza, perdeu o jogo da volta também no Paraguai. O jogo da ida foi 1-0 para o Cerro, jogo da volta 2-1, o Cerro conseguiu fazer até o terceiro gol, só que foi anulado. Mas, de toda forma, a equipe do Fortaleza terminou eliminada dessa Libertadores, mas caiu para a Sul-Americana. Vai jogar a Sul-Americana, já entra na fase de grupos da competição. O outro brasileiro que estava na pré-Libertadores foi o Atlético, conseguiu passar pelo Carabobo, conseguiu passar pelo Milionários e vai estar presente na fase de grupos da Libertadores. Aproveitar também para trazer já os confrontos, na verdade os confrontos não, para trazer as equipes qualificadas já para essa Sul-Americana, primeiramente, trazendo os brasileiros. São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás, Bragantino e Fortaleza. E aí também teremos algumas equipes argentinas também, né? Teremos 7 equipes argentinas, 3 equipes do Chile, 3 equipes da Colômbia, e aí vem 2 representantes de cada país, vem 2 representantes da Bolívia, do Equador, Paraguai, também do Peru, Uruguai com Peñarol e a Venezuela também com 2 representantes aí nessa fase de grupos da Sul-Americana, trazendo os representantes brasileiros da Libertadores. Tem Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que chegou da fase preliminar. Tem também mais 5 representantes do futebol argentino, mais 3 representantes do futebol colombiano, do futebol equatoriano, do paraguaio também e do peruano. E aí 2 representantes do futebol boliviano, mais 2 do chileno, mais 2 do Uruguai e mais 2 da Venezuela. Esses são os representantes. Coloquei também como foi a pré-Libertadores, né, os 4 qualificados que saíram da pré-Libertadores, que entraram na fase de grupos da competição. Libertadores que já tem data, na verdade, a fase de grupos da Libertadores e fase de grupos da Sul-Americana já tem data prevista para o sorteio no dia 27 desse mês, dia 27 de março. Assim que sair o sorteio, os grupos, eu vou trazer aqui também no canal, então fica ligado, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado também para assim que sair o sorteio, vou trazer o sorteio da Sul-Americana e também o sorteio da Libertadores, né, os confrontos já definidos. Falando ainda, na verdade, passando para um cenário brasileiro, para o cenário nacional, um cenário muito mais local,
eu faço trabalho aqui para Alagoas e vou falar um pouquinho também sobre o CSA, bem brevemente sobre o CSA. O CSA que teve uma grande reformulação após a eliminação na primeira fase do Alagoano e também na Copa do Nordeste, trouxe vários nomes para a sequência da temporada, e na Copa do Brasil conseguiu uma vitória sobre a equipe do Brusque, uma vitória simples, com um gol de um dos reforços, né? O gol da partida foi do Gabriel Tagliari, que entrou no decorrer da partida, um CSA muito modificado, com 3 zagueiros, colocando os laterais, inclusive com a estreia do Juan pelo lado direito, esquerdo, meio de campo também com a presença ali do Iago Henrique, que retornou à equipe, entrou com 4 dos reforços apresentados. Eu já fiz, na verdade não aqui no canal, mas eu fiz uma participação no CSA Povão, do Adelmo, e tem lá minha avaliação com ele sobre as contratações do CSA. Inclusive eu vou deixar aqui no link aqui embaixo. Indo agora, seguindo com a Copa do Brasil, mas para falar das zebras, tiveram mais algumas surpresas nessa segunda fase. O Vasco foi eliminado, né? Algumas surpresas. Essa segunda fase apenas jogo único, né? Para quem não está acompanhando muito a Copa do Brasil, segunda fase também com jogo único. Tivemos algumas equipes da primeira divisão caindo, inclusive, nessa segunda fase, que começou no dia 7 desse mês e terminou nessa quinta-feira, dia 17. Aí eu vou trazer algumas dessas surpresas. Só um detalhe, né, sobre essa segunda fase. Dos 20 confrontos, 17 mandantes avançaram. Apenas 3 mandantes foram eliminados. O Camboriú, que caiu para o Bahia. O Atlético Goianiense, que é uma das surpresas, caiu para a equipe do Volta Redonda nos pênaltis. E a equipe do Vasco terminou caindo para o ABC. Né? E já também para trazer essas zebras, trazendo elas completas. O Ceará terminou sendo eliminado para o Ituano. O Ituano que está na semifinal do Paulista, mas olhando para um cenário nacional, o Ceará era favorito para o confronto, mas terminou caindo nos pênaltis em São Paulo, em Itu. O outro grande que caiu foi o Atlético Goianiense, justamente aí para o Volta Redonda. O Atlético Goianiense jogando em casa, terminou sendo eliminado nos pênaltis. Outro time de Goiás que caiu foi o Goiás, caiu para o Águia de Marabá nos pênaltis. O jogo ocorreu no Pará. Goiás também eliminado dessa Copa do Brasil na segunda fase. ABC eliminou o Vasco no Rio de Janeiro nos pênaltis. Esse jogo aconteceu nessa quinta-feira, dia 16. Um ABC que inclusive foi em muitos momentos melhor do que o Vasco no jogo. Com a bola rolando, teve uma grande oportunidade no praticamente último lance da partida, terminou perdendo. Nos pênaltis, nos tiros livres, terminou sofrendo a virada, né? O Vasco poderia ter definido o confronto com Pedro Raul, que perdeu mais um pênalti, aí na sequência o ABC conseguiu a classificação. Outro grande que caiu, outra equipe da Série A que caiu, o Bragantino, caiu para o Ipiranga durante os 90 minutos, perdeu por 3-1 para o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Ipiranga que vai muito bem no Gaúcho, né? Tá na semifinal do Gaúcho e conseguiu aí ultrapassar, eliminar a equipe do Bragantino. Aproveitando também para trazer possíveis confrontos dessa terceira fase que aí já entram as equipes da Libertadores, entra também o campeão da Série B, no caso o Cruzeiro, o vice-campeão da Copa do Nordeste, porque como campeão foi o Fortaleza, passou para o vice-campeão, no caso o Sport, também entra nessa terceira fase, assim como o campeão da Copa Verde e o São Paulo pela qualificação no Brasileiro. Apesar de não ter ido para a Libertadores, mas pela posição do São Paulo no Brasileiro, conseguiu entrar na terceira fase. E aí trazendo o pote 1 e o pote 2. Equipes do pote 1 enfrentarão equipes do pote 2. Ainda vai rolar o sorteio para saber exatamente quais serão os confrontos. Mas você já está vendo aí na tela, pote 1 tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Coritiba que passou nos pênaltis contra o Criciúma. Olhando o pote 2, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC. Tem alguns times desse pote 2 que de fato estão muito bem no início da temporada, podem complicar muito a vida de quem está aí nesse pote 1. Vou só citar alguns exemplos.
CRB invicto na temporada, o Sport muito bem na Copa do Nordeste. Eu acho que são as duas principais equipes dentre esse pote 2. Tem outros destaques também, um pouco mais regionalizados, mas o CRB e Sport são as duas principais equipes desse pote 2. O ABC também a gente pode citar, depois de uma classificação contra o Vasco no Rio de Janeiro, pode, mas ABC, mais CRB e Sport treinado pelo Anderson Moreira, são as duas principais equipes desse pote 2. Saindo de um cenário nacional, agora para trazer informações do continente europeu, para trazer informações sobre a Champions League e sobre a Europa League. Teve o sorteio nessa sexta-feira, dia 17, e os confrontos das quartas, e já com o chaveamento para a semifinal e, consequentemente, para a final, já definidos. Começando trazendo informações sobre a Europa League. Juventus vai jogar contra o Sporting, Juventus ultrapassou o Freiburg, o Sporting eliminou o Arsenal, então uma das quartas, a outra é Manchester United e Sevilha, e aí tem esse chaveamento, né, quem avançar desses dois primeiros confrontos faz a semifinal, uma das semifinais, e o outro é o Feyenoord. O Feyenoord fez 7-1 sobre o Shakhtar Donetsk no jogo da volta das oitavas, vai jogar aí contra a Roma, e o Bayer Leverkusen vai jogar contra a equipe do Nyon, que fez uma vitória por 3-0 no confronto da volta contra o Union Berlim. Trazendo agora os confrontos da Champions League, chaveamentos aí da Champions League. Confrontos italianos nessa quarta, né? Tem aí, na verdade, Milan e Napoli, e Inter e Benfica. Um semifinalista, pelo menos, vai ser italiano saindo desse confronto, evidentemente, de Milan e Napoli. E aí a outra vai ser Inter e Benfica. Quem sabe já numa semifinal teremos uma questão de já ter um finalista italiano para essa Champions de 2022-2023. O outro chaveamento tem alguns confrontos bem interessantes também. Real Madrid-Chelsea e o Manchester City contra a equipe do Bayern de Munique. Esses são os confrontos aí da Champions League. Queria que você comentasse aqui o que você achou desse chaveamento, para a gente partir também. Mas antes eu vou pedir de novo, se inscreve no canal, deixa o joinha também, isso não custa nada a você, também me apoia demais. Mas bora seguir para os confrontos desse final de semana do futebol brasileiro, porque tem muito confronto interessante, tem jogo valendo muita coisa, com clássico também. E trazendo informações primeiro dos estaduais, pelo Campeonato Carioca vai ter confronto entre o Volta Redonda e o Fluminense, na verdade Fluminense e Volta Redonda, confronto aí que o Fluminense tem que reverter uma desvantagem, a Volta Redonda ganhou o primeiro jogo. Tem também Vasco e Flamengo, o jogo da ida foi 3-2 para o Flamengo, o Vasco sob muita pressão vai ter que reverter, né? Sob muita pressão depois da eliminação na Copa do Brasil, o Vasco vai tentar reverter. Trazendo agora para o Campeonato Paulista, confrontos no domingo e também um confronto na segunda-feira. Confronto do domingo é Palmeiras e Ituano, jogo único, e o confronto da segunda-feira traz aí Água Santa e Bragantino. Bragantino eliminado da Copa do Brasil também, foi uma das zebras, uma das vítimas aí dessa segunda fase da Copa do Brasil, vai também sob alguma pressão para esse confronto diante da equipe do Água Santa. Confronto do Campeonato Mineiro, semifinais do Mineiro. Tem o jogo entre o Atlético e o Atlético, jogo no sábado. O Atlético precisa de uma vitória simples para avançar, né? Uma vitória com um gol de diferença. Perdeu o jogo da ida por 1-0, só que o Campeonato Mineiro tem uma questão de o empate agregado leva quem teve a melhor campanha na primeira fase para avançar à final. E a outra semifinal é América e Cruzeiro. O jogo da ida foi 2-0 para o América com o mando do Cruzeiro, e agora o jogo da volta no Independência. O Cruzeiro tem que fazer um saldo de 3 gols de diferença, tem que fazer um saldo de 3 gols positivo para avançar, isso porque o América na primeira fase teve uma campanha melhor. Clássico pernambucano valendo aí pela Copa do Nordeste também é um grande destaque. Nesse sábado, inclusive, vai ter um pré-jogo aqui no canal para esse confronto entre Sport e Santa Cruz. O Sport praticamente garantido na próxima fase da Copa do Nordeste. Santa Cruz precisando vencer esse jogo para depender apenas de si, para avançar para a próxima fase da Copa do Nordeste. O Santa Cruz está ali na 5ª colocação do Grupo B contra o Sport, que, repito, está praticamente garantido para a próxima fase. Esse é um jogo atrasado, um jogo adiado, então vai ser o único jogo. E depois, na próxima semana, tem todos os jogos dessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste no mesmo horário, para decretar ali quem vai avançar
para a segunda fase, no caso, para as quartas de final da Copa do Nordeste. Tem também semifinal no Cearense, semifinal no Campeonato Gaúcho, que você pode acompanhar também alguns jogos bem importantes nessa reta final do calendário, nessa semana aí do calendário nacional. E aí, é isso, né? É isso que eu queria trazer para esse vídeo. Eu queria que você comentasse o que você achou sobre o assunto aqui, sobre esse giro de notícias, mais um giro de notícias aqui no JP Comenta. Novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar também o joinha aqui embaixo, ativar o sino de notificações também. Daqui a pouco vai ter um vídeo sobre o pré-jogo da Copa do Nordeste entre Santa Cruz e Sport, também muito provavelmente algum pré-jogo sobre o Campeonato Mineiro, né? Sobre um dos confrontos dessa semifinal do Campeonato Mineiro. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima.